Fala galera, Augusto Ribeiro aqui para fazer um pós-jogo, tá? Coritiba e Volta Redonda, mais uma vitória do Coritiba. Coritiba líder, pelo menos momentaneamente. O Goiás que ainda joga contra o Criciúma na rodada, volta joga na segunda, se eu não me engano. E aí, desculpa até, me desdobrei para ver o jogo, para fazer uma análise legal. Tô no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, show do Ceará, e vou fazer uma análise aqui sobre o jogo. Fica até o final, que ajuda demais no meu trabalho, e eu quero sua opinião. O que você achou do jogo? O que você achou dos jogadores de cada posição nesse jogo que eu vou falar agora? Coritiba que teve a ausência do Sebastião Gomes, confirmado, que a gente já tinha noticiado aqui no canal antes, e ele escolheu o Alisson. Já era previsto, porque ele tem colocado mais o Alisson do que o Vini Paulista. O Alisson que não fez um jogo ruim, tô aqui para criticar o Alisson, mas aí quando o Vini Paulista entrou na segunda etapa, você vê um Vini Paulista sempre melhor. Eu espero que o Vini Paulista tenha mais oportunidades, porque o Vini Paulista, ele entra com intensidade, ele corre muito, ele é veloz, ele marca muito e entrou bem. Mas o Alisson não comprometeu, tá? Acho que o Alisson também fez um bom jogo. Ele fez aquilo que o Mozart pediu e eu creio que a opção dele é sempre pela estatura. O Alisson não é muito maior que o Vini, eu acho que até a diferença é pequena, mas o Alisson vai melhor na bola aérea e é um pouco mais forte também que o Vini, então ele pode ocupar mais o espaço. Aí vamos lá em relação ao jogo em si. O Coritiba que é aquele Coritiba que não agride tanto seu adversário, começou de uma forma um pouquinho mais lenta, não agrediu muito seu adversário, esperou um pouco mais o Volta Redonda, que tentou ter a posse de bola, mas aí a gente chegou no momento em que o Coritiba foi muito eficiente. O Coritiba não teve muitas chutes no gol, como sempre, porque é a característica desse time do Mozart. E aí chegou com duas belas jogadas. Vamos falar individualmente de jogadores. Josué não fez uma partida genial, mas ele sempre desequilibra. E desequilibrou mais uma vez. Vem com cruzamento na medida pro De La Torre, que desencantou. E da primeira o goleiro defendeu. E mérito dele por estar lá, gol fácil demais. Bem posicionado nos dois gols do De La Torre. Ele estava no lugar onde tinha que estar e matou a bola que deveria ter feito. O primeiro, inclusive, foi uma bola um pouquinho mais difícil que o Josué lançou para ele. Não conseguiu de primeira, o goleiro deu rebote, ele fez o gol. Gol do Coritiba. E aí, vamos para dar mais uma vez o mérito para o Mozart. Mozart que fez algumas mudanças ofensivas. Você viu em alguns momentos, no primeiro tempo, o Ronier trocando com o Castilho. E numa dessas trocas, Ronier faz uma jogada, chuta no gol cruzado, a bola, o goleiro rebate para o canto, uma boa jogada do Ronier. Yuri Castilho vem da direita, que também não fez um jogo maravilhoso, mas fez um bom jogo, conseguiu fazer uma assistência, mais uma para o De La Torre, mais um gol do Coritiba. Sistema ofensivo, ofensivo do Coritiba resolvendo duas vezes o que não era comum nos últimos jogos. Então, anima demais. Claro, o Volta Redonda é um time mais fraco, Aí você vai dizer, o Coritiba sofreu contra o Volta Redonda. Não sofreu. O Volta Redonda é um time que cria muitas oportunidades de gol, mas não acerta o alvo. E foi isso que aconteceu. Ele teve várias chances durante o jogo. Morisco salvou mais uma vez. Que goleiro é Pedro Morisco? Não tem, a gente é chovendo molhado, tá? Pedro Morisco fez um jogo impecável, mais uma vez. E salvou o Coritiba no final do primeiro tempo. Duas vezes, duas defesas grandiosas. No segundo tempo ainda teve oportunidade de fazer pelo menos mais duas defesas. E a maioria das outras bolas acabaram indo para fora. Temos que elogiar alguns jogadores aqui. Seu Jaci. O que falar de Seu Jaci? Desculpa as outras contratações aí, mas para mim foi, pelo que tem jogado ultimamente, foi a melhor contratação do Coritiba esse ano. Jaci fez uma partidaça, mais uma daquelas. Ele se atrapalhou com uma bola umas duas vezes ali, cara. Mas que partida do Jaci. Para mim, se ele continuar nessa, e ele não é da posição, ele já jogou como zagueiro, mas teve que se readaptar e tá fazendo grandes jogos como zagueiro. Já sei que se entrega muito. Teve hora que cortou lá, é até engraçado. Cortou o lábio, é até engraçado que ele chega às vezes nos outros jogadores, o jogador já mira até feição, assim, porque ele é um cara muito grande, ele chega, os caras já que tava peitando alguém já não peita mais. Jaci, baita jogador. E assim, minha opinião, o Jaci foi contratado para isso também, mas para mim é o zagueiro do Coritiba pro resto da temporada, independente de Guilherme Aquino ou não voltar, que eu acredito muito no Guilherme, mas o Jaci é o zagueiro da posição agora, e uma baita opção para ano que vem, porque ele não é um zagueiro lento, tá? Por mais que não seja o cara mais rápido, ele tem força física, tem altura, muito bem na bola aérea,
e eu acredito que vai ajudar muito a gente, inclusive numa provável Série A no ano que vem. E seu Maicon. Maicon me surpreendeu muito. A gente já imaginava, quando ele foi contratado, a gente elogiou a contratação, porque imaginou que o Maicon poderia ajudar muito numa Série B, mas eu não imaginava que ele iria tão bem. Seguro. Teve uma bola que ele perdeu na corrida lá, agarrou, jogou o cara no chão, parecia um golpe de judô, e resolveu o problema. Ele fez o que tinha que ter feito, entendeu? Maicon muito bem, gigante nesse jogo, tá? Quero fazer um elogio aqui também pro Zeca, que fez um bom jogo, subiu mais, foi mais ofensivo, que não é característica dele, apoiou mais no ataque. O Zeca fez um bom jogo. Podem discordar de mim, vocês podem fazer a avaliação aqui. Eu acho que desses jogadores, assim, difícil a gente apontar um que foi mal hoje, tá? Machado foi muito bem também. Ah, só porque venceu. Não, Coritiba atacou, foi efetivo, e quando se defendeu muito bem. Volta Redonda teve muitas oportunidades, mas assim, quais foram as oportunidades claríssimas de gol que o Coritiba deu pra eles? Pouquíssimas, eu lembro de duas, tá? Uma no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, e outra no segundo tempo. Talvez até tenha me perdido nisso, desculpa se eu esqueci, mas não foram oportunidades muito claras. O Coritiba soube se defender mais uma vez. E aí vamos ter que dar muito o mérito pro Mozart. Muito mérito pro Mozart. Tem que saber montar o time. As alterações do segundo tempo deixaram o time mais leve, deu até um respiro pro time. Depena mais uma vez, entrou, não desequilibrou, mas foi bem. O Vini Paulista, para mim, entrou bem também. Gustavo Coutinho, pouca bola chegou lá, mas entrou com muita disposição, brigou o tempo todo lá na frente. Tem que ser falado desses jogadores, porque eles têm feito a diferença. Bruno Melo também não fez um jogo maravilhoso, mas fez um jogo bom, consistente, como ele faz. Ele entrega muito na lateral defensivamente, tentou subir algumas vezes. É bom ver o Bruno Melo tentando subir também lá. Para mim, quem ficou devendo um pouco foi o Yuri Castilho ainda, tá? Yuri Castilho, que não foi uma grande arma defensiva, mas deu assistência. Vou dizer que o cara jogou mal? Não dá para dizer. Mas eu quero destacar aqui agora, fora o De La Torre, para mim, melhor do jogo, 2 gols, não tenho o que falar. De La Torre e Jaci, os 2 melhores do jogo para mim. Mas assim, o Morisco não é chover no molhado, tá? Salvou a gente 2 vezes. Mas o Lucas Ronier fez um excelente jogo. Sei que vai ter gente que vai criticar. O Lucas Ronier foi para cima das jogadas, chutou no gol, participou da construção do segundo gol. Segundo tempo, continuou correndo pra caramba, ajudou na marcação, marcou pra caramba. É um cara que sofreu muitas faltas, tá? E isso produz pro time. Um cara que agride o tempo todo o adversário e sofre as faltas, produz pro time. Ainda não é aquele Ronier que a gente viu ano passado em vários jogos, mas melhorou muito. E a gente tem que elogiar quando se faz. E por último, eu até falei um pouquinho do Mozart, mas assim, o Mozart hoje mostrou que quer atacar também. Em alguns momentos pressionaram lá em cima, o Coritiba tentou construir mais as jogadas. É óbvio que no segundo tempo marcou mais, também não tinha por que se lançar o ataque, estava 2-0, tá? Então o Coritiba conseguiu ser um pouco mais ofensivo. Volta Redonda que veio de um resultado bom em casa e fora de casa não tem sido bom, e eu até falei aqui no canal dos jogos, é um adversário mais fraco? Mas essa Série B é muito parelha, e inclusive é um adversário que ganhou do próprio Operário, então não dá para desconsiderar, porque ele também vem de bons jogos, tá? Então, boa vitória pro Coritiba, muito feliz com a atuação de vários jogadores ali, achei que o time foi muito bem. Coritiba claramente está em evolução, precisa evoluir muito na parte ofensiva e também cuidar de algumas questões defensivas para não sofrer tantos chutes no gol como foi hoje, mas também não deu chances claríssimas o tempo todo pro Volta Redonda, e também tem um bom goleiro que garantiu o resultado. E aí, torcedor, o que você acha do jogo? Eu leio todos os comentários, tá? Escreve o que você acha. Se você discorda de mim, pode discordar, fica à vontade, dá a sua impressão. Às vezes eu deixei passar alguma coisa. O primeiro tempo eu vi de forma conturbada porque eu estava trabalhando. O segundo tempo eu consegui ver inteiro. O primeiro tempo eu ainda voltei algumas coisas para dar uma analisada em alguns lances ali. E gostei muito do Coritiba hoje. E acredito que o Coritiba precisa manter esse ritmo. Perdeu 2 jogadores, tá? Se eu não me engano, o Ronier estava pendurado. E o Bruno Melo estava pendurado, perdeu os 2, mas creio que tem boas reposições para os 2. O Clayson, provavelmente no lugar do Ronier, e o Joãozinho, que deve ter a sua chance agora no lugar do João, do Bruno Melo. O que você acha? Escreve aqui nos comentários. Muito feliz, vai ter vídeo essa semana, vai ter o shorts do YouTube aqui. Eu tenho colocado várias coisas aqui, inclusive sobre futebol no geral, sobre esporte e humor, e mais os vídeos maiores são sobre o Coritiba e é feito para vocês. Tamo junto, gente.